Salve, salve, tropinha do canal, vamos para mais um vídeo aqui com a galera da Energia 97, Mano e De Paula aí exaltando o elenco do Corinthians que foram muito bem na partida. Então vamos para o vídeo que tá legal, então não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele likezão e comenta aí embaixo o que você achou da partida. Tetracampeão! Mas ó, o negócio é o seguinte, já fiz críticas, inúmeras delas, já vou falar pontualmente de cada um, mas por exemplo, algo que eu sempre defendi aqui no programa e praticamente fui uma voz solitária, era a respeito da qualidade do time, quando eu falava, esse time pode jogar mais e pra mim é elenco vagabundo, quer correr só em uma competição. E é fato. Tanto que quando começaram com esse papinho, o Vasco, não sei o que, o Corinthians tinha jogado mal aí no jogo da Neoquímica Arena, eu falei aqui, De Paula, eu falei, o Corinthians não vai repetir a má partida que fez aqui e eu tenho certeza que o Corinthians vai agir diferente no Maracanã. Dito e feito. Agora vamos lá, por partes, com relação aí primeiro ao jogo, depois eu vou falar individualmente de cada um que eu já critiquei. E agora eu vou realmente fazer uma menção honrosa. É o mínimo, os caras né? merecem. É o Merecem. mínimo, né? É o mínimo, né? É o mínimo não. É o mínimo não, porque o negócio é o seguinte. Ali, Bento, não tem filantropia não. Eu falo o que eu vejo. Eu não tenho comprometimento com ninguém de, olha, vou bajular ou vou pegar no pé. Eu falo o que eu vejo. Eu falo o que eu vejo. E pra mim esse elenco do Corinthians tinha obrigação de jogar o que jogaram na reta final do ano passado, De Paulo. É praticamente o mesmo grupo. Os caras que tiraram o Corinthians do Z4 e colocaram o Corinthians na pré-Libertadores. Só que esse ano tinha um ano inteiro pra trabalhar, porque é um elenco que já se conhecia há 6 meses. Entregaram muito pouco. Entregaram muito pouco. Ontem fizeram a obrigação do que o corintiano esperava deles o ano inteiro. Ganharam o título paulista, legal, ok, mas depois empurraram com a barriga. Mas vamos lá. Com relação à postura do time ontem, novamente exemplar, De Paula, exemplar. O Corinthians, desde o começo do jogo, ele não deixou o Vasco se impor dentro do Maracanã. O Corinthians tirou o Vasco da zona de conforto, porque o Vasco achou que ia encontrar o mesmo Corinthians submisso da Neoquímica Arena e caiu do cavalo. O Corinthians aí adiantando marcação, o Corinthians forçando o erro do Vasco, o Corinthians botando o Vasco também aí num lugar de, se moscar vai tomar gol, tanto que tomou. Aquele primeiro gol, De Paula, o lançamento que o Ranieri dá no peito do Mateuzinho. O Mateuzinho busca o Yuri Alberto. Praticamente um lançamento, sei lá, de uns 25, 30 metros. O domínio do Yuri Alberto e a finalização do Yuri Alberto foi uma coisa de cinema, velho. Coisa de cinema. Porque a gente tá falando aqui de praticamente aí 3 jogadores participando de uma jogada e pouquíssimos toques na bola. É o lançamento do Ranieri, o tapa no peito do Mateuzinho já jogando a bola pra frente, já cruzando de primeira lá pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto dominando e batendo no gol. Do jeito que bateu, 1-0 Corinthians. Personalidade do time, o time se impondo. E, cara, na boa, o Ranieri errou. Errou no gol de empate. Errou no gol de empate. É um lance ali que faltou um pouco de atenção ali pro Ranieri, que vinha fazendo-se uma boa partida, porque ele já tinha dado aquele passe pro primeiro gol lá do Yuri Alberto ali, que ele dá no peito do Mateuzinho. Ele tava bem no jogo, porém ele errou e deixou o sistema defensivo do Corinthians inteiro desguarnecido. Tava na cara, mano, que o André Ramalho, no mano a mano ali com o Andrés Gomes, que é um cara que se mexe muito, ele joga geralmente aberto pela direita, mas no lance do gol ele tá aberto pela esquerda. No mano a mano, nenhum zagueiro vai levar vantagem num cara desse, rápido do jeito que ele é. Faltou a cobertura do Mateuzinho, que já tava projetado ali pra mais um lance de ataque, mas na hora do erro do Ranieri não deu tempo dele recompor. Então acontece, beleza. Só que o grande trunfo desse time do Corinthians, De Paula, diferente do que já foi em outras temporadas, é o psicológico. Porque o Vasco, quando ele empata no final do primeiro tempo ali, tendo a possibilidade realmente ali de voltar pro segundo tempo, talvez com o estádio a favor, a atmosfera a favor, o Corinthians não deixa, irmão. O Corinthians não deixa. O Corinthians voltou mais sangue no olho ainda pro segundo tempo do que foi no primeiro. E no primeiro tempo ainda teve aquela chance do Yuri Alberto que poderia ter matado o jogo, mas faz parte, perdeu, ok, bora. Segundo tempo, o time não se abateu, o time não se entregou. O Corinthians volta melhor que o Vasco de novo, buscando o lance. E cara, na boa, o Bidon, vira e mexe eu falar, esse moleque aí tem mais sangue que um pastel de queijo. Falar, esse Bidon é craque do condomínio. Mano, eu não vi o Sócrates, mas eu vi o Bidon. A jogada que ele fez, irmão, vou te falar. Tem um lance que tá viralizado aí, eu coloquei lá eu repostei no Instagram, no Stories ali. Eu não sei quem foi que fez, porque eu vi vários perfis aí, esse dia foi louco, essa jogada foi louca, sei lá, o Doentes por Futebol, repostei um deles lá. Mas é um lance que traduz o segundo gol do Corinthians, o De Paula, começando com a jogada do Bidon, o passe pro Mateuzinho, o passe do Mateuzinho pro Yuri Alberto, a conclusão do Memphis, My Way do Frank Sinatra. A música rolando de fundo, sim. O lance em slow motion. Sim. Cara, vou te falar, o lance do Bidon, o De Paula, ele foi fantástico, não só pelo drible da vaca que ele deu, praticamente dando um tapa com o corpo, tirando do Cauã Barros, mas principalmente por ele não ter caído naquele lance.
Porque o Cauã Barros, ele ficou tão desconcertado no lance que ele tomou o drible, ele tentou chutar o Bidon tomou ainda aquele trançapé, não caiu, ele toca no Mateuzinho que enfia a bola pro Yuri Alberto, e o Yuri Alberto cruza pro Memphis, 2-1 Corinthians. Cara, na boa, o time inteiro do Corinthians, um cara que jogou demais, o Maicon. Maicon foi monstro, é um cara que eu critico também, mas ontem jogou muito. Os dois laterais do Corinthians aí, Matheus Bidu e Mateuzinho. Mano, Martínez, que já vou falar dele também. Martínez, mano. Monstro, o Martínez parecia aqueles cachorros de aeroporto que fareja droga, que não deixa passar nada. Cara, o Martínez tava igual aqueles cachorros de aeroporto, mano. Ô, De Paula, o Mateuzinho e o Bidu, cara, na boa. Eu vejo de vez em quando os mais antigos falar de Leandro e Júnior. Porque esses caras jogavam muito. Não jogam mais do que Matheus, Bidu e Mateuzinho, não jogam. Cara, a dupla de zaga do Corinthians, Gustavo Henrique, ali André Ramalho. André Ramalho, De Paula, que mesmo mal, durante a temporada toda, quando ele foi colocado no lugar do Tchoca, do Kaká, agora recentemente, o cara em jogos decisivos, ele... O próprio Yuri Alberto, o Memphis, mano, que ontem, de novo, o Yuri Alberto perdeu um gol ali que não se pode perder numa final, mas, cara, realmente deu um sangue danado. O Memphis, cara, que pra mim a Copa do Brasil tem o rosto do Memphis. Por mais que custe muito, o contrato foi mal feito. Que CF agora, irmão. Que CF, o contrato tá e tem que pagar. Então, o Corinthians usou o Memphis, cara, de uma forma que... Caiu? Não, voltou. O Memphis ontem, De Paula, ele carimbou de novo a conquista da Copa do Brasil. O Memphis foi decisivo contra o Palmeiras, marcando um gol aí importante. O Memphis foi decisivo contra o Cruzeiro, marcando um gol importante. Ontem, novamente, o Memphis, ele faz o segundo gol aí, dando título pro Corinthians. Então, meu irmão, independente de quanto custe, tá pago, mano. Tá pago. Tá pago. E um outro cara que merece essa menção aí também, que não deixou a peteca cair, e nesse ponto, apesar aí das presepadas que ele já deu durante toda a temporada, e eu cobro demais, porque postura de time dentro de campo é reflexo da postura do treinador fora dele, o Dorival, mano. O Dorival ontem, De Paula, novamente, ele não deixou o time do Corinthians sucumbir. O Dorival ontem, ele passou realmente o que o Corinthians precisava fazer, inclusive não só na bola jogada, mas na malandragem também, porque pra você ganhar a final de campeonato, você precisa ser malandro. E o Corinthians ontem foi malandro. Então, De Paula, de verdade, cara, aquele negócio, mano, mas você falou do Bidon, você criticou o Yuri Alberto, criticou o Dorival, critiquei mesmo, e mereci uma crítica. E quando merecem um elogio, eu também elogio, porque eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Se todos esses caras calarem minha boca diariamente, com partidas como eles fizeram ontem, eu não vou falar um A do Bidon, eu não vou falar um A do Yuri Alberto, eu não vou falar um A do Dorival, porque eles são pagos pra fazer isso, e o provado aí que não precisava. Era só mexer com o brilho desses caras aí. E ele mexeu, o De Paula. Parabéns, Corinthians, tá campeão da Copa do Brasil. Mano, o torcedor do Corinthians, ele sabia, depois da partida contra o Vasco, que o Corinthians ia jogar bola. Porque esse time do Corinthians, ele é movido à cobrança. Ele é movido à provocação, a desafio. Os caras viram que foram muito mal, eles não iriam repetir a mesma coisa no Maracanã. A gente que torce pro Corinthians, a gente sabe, a gente acompanha o Corinthians. Seria diferente. E foi diferente. E assim... Pô, vou te falar, cara, muitos destaques, né? Mas o Breno Iniesta, cara, eu vou te falar, o que ele fez ontem ali no meio de campo. Mas ele é bom jogador esse Breno Bidon, lembrando Andrés Iniesta, que foi um dos grandes meio-campistas que eu vi jogar. Mas é bom jogador, o Bidon. Jogou muito mesmo. Ele fez, cara. Olha, Breno Iniesta, parabéns. Olha, vou te falar, parabéns ao garoto. Que o Dorival, ele achou a posição do Breno Bidon. Porque a questão do Breno Bidon era assim, aonde ele joga? Ele é segundo volante? Ele joga pela direita? Joga pela esquerda? Ele é meia, mano. O Dorival encontrou a posição do Breno Bidon. Ele é meia e disputa a posição com o Rodrigo Garro. É fato. Os dois não jogam juntos. Não dá. O Breno Bidon adiantado, ele tem mais liberdade. Além do drible, Marcão, que ele dá, mais joelho, né? Que ele é sensacional, o drible que ele deu. Mas quem descobriu a posição, De Paulo? O Doriva. Desculpa, mano. O Breno Bidon, além da arrancada que ele dá, mano, o interessante é que ele fez jogada de meio-campista mesmo. Ele levanta a cabeça depois, olha pros dois lados e faz o passe pro Mateuzinho. Ele não é cabeça de bagre, carrega a bola olhando pra baixo. Ele levanta a cabeça e encontra o passe com o Mateuzinho. Então, ó, eu que também sou um crítico do Breno Bidon, parabéns ao Breno Bidon, que ontem realmente, olha, não sentiu, foi bem Seria demais. mais digno agora se você se ajoelhasse e pedisse perdão. O Breno Bidon? Verdade. Tem que se ajoelhar e pedir perdão. Aí tá melhor porque ele tá lá pra isso, né? Ele tá lá pra isso também. O outro ali também. Ele tá lá pra isso. O outro ali também. Ele tá lá pra isso. Mas não é filantropia não, viu? Ele tá lá pra isso. E outro, hein? Gustavo Henrique, Marcão. Bom. O Ancelotti, ele fica convocando o Marquinhos. Aí não. Fica convocando o Marquinhos. Cara, essa boca, que não joga nada, mano. O Marquinhos há mó tempo, velho.
Gustavo Henrique tá aí dando sopa, Marcão. Tá de brincadeira, merecia uma chance, Gustavo Henrique, mano. Não concorda, Mas vou falar, mano? Concorda? Ô, De Paula, pelo concorda, mérito do futebol que ele tem jogado, eu concordo 100%. Pra mim, hoje, Aí, inclusive, seria ele e o Gabriel Magalhães, a dupla titular da seleção. Mas eu espero que não seja convocado, não. Porque o jogador do Corinthians, quando é convocado, depois o cara é vendido. Porque o Corinthians é uma baita de uma vitrine. Então, melhor deixar do jeito